Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Priscila é enfermeira e é do Rio de Janeiro. Num certo dia ela foi à praia com os amigos e família, só que para chegar nessa praia eles tinham que fazer uma trilha que levou 40 minutos de subidas, descidas sob um sol escaldante, estava muito quente. Quando ela chegou na praia, ela estava com muita dor de cabeça e resolveu entrar no mar. A água do Rio de Janeiro é bastante geladinha. Resultado, um choque térmico, uma EQM e muita informação para nos dar. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda parte. Se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você teve uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Vamos conhecer a história da Priscila? Boa tarde, Priscila. Muito obrigado por aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Já aviso quem está ouvindo agora aqui a nossa conversa que é uma experiência de quase morte que pela primeira vez eu vejo no canal, porque ela foi resultado de um choque térmico na praia, e por isso mesmo é muito interessante da gente juntar mais uma forma em que as pessoas passam por uma experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e o que você mais quiser falar. E, por favor, nos detalhe ao máximo tudo o que aconteceu na sua experiência de quase morte e no que você mais quiser nos contar. Muito obrigado mais uma vez, a palavra está com você. Oi, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos. Eu me chamo Priscila, né? Tenho 37 anos, sou casada, tenho 3 filhos e estou como enfermeira no momento, né? Falo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro capital, estado e cidade do Rio de Janeiro. E essa experiência que eu tive aconteceu na cidade de Maricá, no município de Ponta Negra, Rio de Janeiro também, onde minha mãe tem uma casa lá, minha mãe reside lá. Foi em outubro do ano passado, outubro de 2024, eu estava de férias, meu irmão também, meu esposo pegou umas folgas no trabalho e convidamos 2 amigas nossas para poder ir para lá. É uma cidade litoral, é de praia, as praias maravilhosas. E ficamos chegamos na quinta-feira, ficamos o final de semana lá. E esse evento aconteceu na sexta. Chegamos na quinta de noite, aí fomos descansar. Aí na sexta decidimos ir para essa praia. Vamos para a Praia da Sacristia. Não, quem quiser pesquisar pode pesquisar. É uma praia maravilhosa, mas o acesso é um pouco difícil. E tivemos essa brilhante ideia. Vamos para a Praia da Sacristia, que vai estar vazia, a gente vai conseguir ficar mais à vontade, esse tipo de coisa. E a praia é maravilhosa também. E aí é 40 minutos, mais ou menos, de trilha. O sol do Rio de Janeiro, quem conhece, convido a conhecer, que é maravilhoso. Mas mais ou menos devia estar uns 40 ou 41, 42 graus, só que a sensação térmica era de 47 ou mais. Estava muito quente nesse dia. E a gente fomos para essa praia. 40 minutos subindo, depois desce. E quando eu cheguei na praia, lá na areia, eu estava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Minha cabeça estava doendo muito, latejando de tanto doer. Estava doendo muito, estava passando, eu já tava, não estava me sentindo legal, já estava meia passando mal, minha cabeça eu estava com muita dor de cabeça, muita mesmo. Quem tem dor de cabeça assim, vai saber o que eu estou falando, estava com muita dor de cabeça. E aí, meu irmão, meu esposo e nossas amigas foram estender as toalhas, as cangas, abrir o guarda-sol, e eu falei pro meu esposo, vou molhar meus pés, molhar minhas mãos, não tô me sentindo legal, vou ali na água. Ele ainda falou assim, cuidado, que sabe que aqui as correntezas, né, de água lá é bem gelada, né? Ele falou, não sei como que tá a água hoje, mas cuidado. E aí eu achei que eu ia só molhar o pé,
Só que lá tem muitos bancos de areia, né? Às vezes você tá bem no rasinho e você pensa que tá no rasinho, você dá um passo para frente, tem um banco de areia e foi isso que aconteceu. Eu tava bem no rasinho, a intenção era só de molhar meus pés e molhar um pouco meu pulso, minha mão. E aí eu dei uns 2 passinhos para frente e caí assim, como se fosse uns 2 ou 3 degraus, assim, a, a altura, né? Só que eu sou baixinha, né? Eu meço 1,57. Essa quedinha que eu tive, como se fosse uns 2 ou 3 degraus, eu caí, mergulhei mesmo, molhou minha cabeça, molhei tudo, eu me molhei toda. Na hora que eu levantei, eu tava com a água aqui na altura aqui do tórax, aqui mais ou menos, um pouquinho. Não cheguei a me afogar nem nada, mas mergulhei minha cabeça toda. A água estava muito, 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 muito gelada. O meu esposo viu que eu tinha mergulhado, né? E me viu levantando, falou: tá tudo bem? Eu falei: tá. Aí eu consegui sair da água, fiquei sentadinha na beirada da água, onde a onda só vinha e molhava um pouquinho meus pés. E aí eu não tinha mais dor de cabeça. A dor de cabeça parou. Só que aí eu comecei com uma dor muito forte na minha nuca, nessa altura aqui assim, bem aqui atrás do pescoço, bem na nuca, um pouquinho abaixo da nuca, assim, no encontro aqui do pescoço, aqui na cabeça com o pescoço, aqui bem um ponto específico que estava doendo muito, doendo muito. E eu falei com ele: Sérgio é meu esposo, eu falei: Sérgio, eu estou, nossa, minha nuca tá doendo muito, 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 muito mesmo. Aí eu falei: eu quero um pouco de água, pedi um pouco de água a ele. E aí a gente tínhamos levado algumas garrafas de água congelada, a água que ele trouxe estava bem gelada, bem, 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 bem gelada. E aí eu lembro de ter bebido um copo de água, não chegou nem a ser um copo de água total, meio copo de água, e pedi para ele jogar um pouquinho de água na minha nuca. Quando o Sérgio jogou um pouquinho de água na minha nuca, e a água estava numa garrafa PET congelada. Quando ele jogou um pouquinho de água na minha nuca, eu já fui sugada com uma força extrema que eu não tive nenhum domínio de falar assim: não quero ser sugada, não quero. Não tive domínio nenhum. Foi uma força tremenda aqui na minha nuca que eu saí de costa, né? Eu saí de costa, fui sugada, né? Fui sugada assim muito rápido, mas foi muito rápido. Fui sugada. Quando eu dei por mim, eu já estava em outro lugar. Esse lugar, eu era digamos, uma bolinha de energia, uma bolinha. Não chegava a ser uma bola, era mais ou menos assim. Esse formato aqui, mais ou menos. E tinha outras bolinhas lá. Foi uma sensação de ter voltado para casa, uma sensação de pertencimento daquele lugar, uma sensação de conhecer todo mundo e todo mundo me conhecer, uma sensação que todo mundo me olhava, apesar de não ter olhos, que todo mundo me ouvia, apesar de não ter ouvidos, e podiam falar comigo, apesar de não ter boca. E quando eu dei por mim, eu também não tinha braço, não tinha olhos, mas via, não tinha boca, mas falava, não tinha ouvido, mas estava ouvindo tudo lá. E aí eu lembro que eles tiveram uma sensação de surpresa, um pouco assim, surpresa, espanto, como se fosse uma sensação de que um ente querido tivesse ido fazer uma viagem e aí tivesse falado que iria ficar 6 meses e um ano fora e tivesse voltado com 1 semana, 2 semanas. Meio que aquela sensação de, ué, voltou tão rápido, o que tá fazendo aqui? Alguma coisa parecida com isso, de um pouco de espanto. Mas não tinha sensação de medo. Pelo contrário, foi uma sensação de acolhimento, foi uma sensação de amor extremo, foi uma sensação de pertencer àquele lugar, foi uma sensação de conhecer todos que estavam ali, apesar de eu não saber te falar os nomes ou quem era, mas eu conhecia todo mundo.
Eu sabia quem eles eram e eles sabiam quem eu era. E aí as bolinhas, né, eram iguais a mim, do meu tamanho, assim. E lá o chão era luz, as paredes eram luz, eram luzes, eram feixes de luz. Tinha divisão, eu conseguia saber o que era o chão, eu conseguia saber que ali tinha um limite, né? De uma parede e outra, vamos dizer parede, né? Mas eram divididas por feixes de luzes, filetinhos assim de luzes, né? Muitas luzes. E devia ter cerca de 20 a 27, 28 bolinhas. Eu acho que não chegava a 30, mas eram bastantes. Ali eu conseguia identificar quem era bolinha de presença feminina e quem era bolinha de presença masculina, mas não que isso fosse importante, mas eu conseguia saber, olhando para a bolinha, quem era feminina, quem era masculino. Eu era uma bolinha do tamanho daquelas que eu encontrei, e a minha cor era rosa com violeta, meia branca, uma mistura de rosa, esse tom de rosado com violeta, e eu conseguia me ver. Mesmo sem ter olhos, eu conseguia me ver como uma bolinha de energia. E tudo que eu pensava, as bolinhas já tinham acesso ao meu pensamento, mesmo antes de eu achar que ia sair pela minha boca, que eu não tinha boca, né? Mas assim, não tinha essa cobertura que a gente temos, né? De pensar, raciocinar, ver o que vai falar, e às vezes até o que sai na nossa boca não é nem o que a gente realmente está pensando. Lá não tinha isso. Lá você pensava, eles já tinham acesso ao seu pensamento, como eles pensavam, e eu também tive acesso aos pensamentos dele. E aí lá eles não me chamaram pelo nome de Priscila, apesar de eu me reconhecer também como Priscila, eles me chamaram por uma numeração, que na hora eu não lembro qual foi a numeração, porque eu estava meia tentando fazer um raciocínio do que era aquilo ali que estava acontecendo, né? E aí mas eu lembro nitidamente que eles não me chamaram por Maria nem por Priscila, eles me chamaram por uma numeração. E aí eu vou dar uma numeração aqui fictícia, que eu acho que não foi essa numeração que eles me chamaram, mas vamos falar. A 2902 voltou. E aí uma bolinha lá, que eu não vou saber identificar entre elas, falou: mas ainda não é a hora, tá cedo. E aí foram chamar uma bolinha maior. Eu entendi que aquela bolinha maior era como se fosse o responsável ou uma espécie de irmão maior, porque a sensação que eu tive ali é que havia uma hierarquia, mas não era uma hierarquia imposta, era uma hierarquia natural. E aí foram chamar essa bolinha média. E essa bolinha média veio até mim, né? Era uma presença masculina e perguntou: o que você está fazendo aqui? Ainda não é hora, ainda tem coisa para fazer. E aí eu respondi que nem eu sabia o que estava fazendo lá. E nessa hora que eu respondi não sabia o que estava fazendo ali, eu lembrei do meu corpo. E aí eu perguntei: cadê meu corpo? E aí ele falou: está no piloto automático. Está tudo bem, está no piloto automático. Aí eu fiquei pensando, no piloto automático, tá no piloto automático. Aí essa hora ele me deixou ir lá, ter acesso ao meu corpo e ver pelo meu olhos, né, do meu corpo. E aí eu vi o Sérgio, meu esposo, como do tamanho de uma televisão, assim, como se fosse uma televisão. A visão que eu tinha quando eu tive acesso à minha vista era a visão de uma televisão. E aí eu vi o Sérgio como se fosse uma televisão, indo lá na água, indo lá no mar, né? Na praia, indo lá na praia, na água,
encher a garrafa de água e me molhando, né? E aí eu voltei, foi rápido. Eu só vi essa cena e voltei. E aí eu perguntei, falei, se eu tô aqui e o meu corpo tá lá, o que que é o corpo? E aí eles tentaram passar para mim o que que era o corpo, né? Naquele entendimento. Eu acho que pelo fato de eu ter chegado assim meio de supetão, meio brusco, tinha coisas que eu tive um pouco de dificuldade de entendimento. Mas era uma informação coletiva. Eles não tinha nem como esconder a informação. Eu acredito que se eu ficasse ali mais tempo, se eu ficasse ali, eu iria ter o entendimento realmente de tudo, né? Então, no início, como eu estava, como dizer, prematura ali no lugar, eles usavam algumas metáforas, né? E aí ele me respondeu. Aí foi a bolinha média, as bolinhas pequenininhas ficaram ali mais naquele cantinho e a bolinha média que estava mais falando diretamente comigo. Apesar que eu ainda conseguia ver que estava um burburinho aqui nas bolinhas médias, nas bolinhas pequenininhas. Aí ele foi e me falou: o corpo é uma vestimenta. E aí eu continuei assim com um pontinho de interrogação. E como eu te falei, Carlos, que não dava para fingir, não tinha como fingir. Ele tinha acesso ao que eu entendia ou ao que eu não entendia. Não adiantava eu falar que, entendi, mas tipo assim, ele estava vendo que eu não tinha entendido. Aí ele foi e usou um termo, é como se fosse um avatar. Aí eu consegui ter o alcance de que ele falou sobre a vestimenta, de que o corpo era uma vestimenta e de que funcionava como se fosse um avatar. De que a gente utilizava o corpo, mas a gente não era o corpo. A gente é algo diferente do corpo, né? Algo a mais, algo além do que o corpo. E aí ele conseguiu ver que eu entendi e eu entendi o que ele quis me passar. E aí fomos para um outro espaço, vou dizer como se fosse uma outra sala. Fomos para um outro pavimento. Aí eu não conseguia mais ver as bolinhas pequenas, como eu era, né? As que estavam lá, que tinham bastante. Fomos para um outro pavimento. E aí, nesse outro pavimento, eu fiquei como se fosse do lado de fora. E ele foi chamar ou informar uma bolinha grande, que era bem grande, que aí eu acredito que era o responsável dele e responsável das outras, né? E aí, essa bolinha grande, ela estava como se fosse em uma sala, uma espécie de sala, mas era dividida por luzes, tinha feixe de luzes, tinha uma coisa que eu não conseguia entender, mas eu tinha certeza que ela estava ali, trabalhando, muito ocupada, com os afazeres que ela estava ali fazendo. E aí a bolinha média chegou e falou a minha numeração. 2902 chegou. E aí eu tenho lembrança nítida que a bolinha grande só deu uma viradinha, olhou para mim e voltou e olhou para o médio, a bolinha média, e perguntou o que ele está fazendo aqui. Aí me chamou como se eu fosse uma presença masculina, me chamou pelo um gênero masculino. O que ele está fazendo aqui? Ainda não é a hora, ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita coisa para fazer. E só foi isso que ele falou. E virou, continuou fazendo o que estava fazendo e meio que deu a entender que mandou o médio, resolve aí. Sim, resolve aí esse problema aí, resolve esse negócio aí. Como se ele, eu estou muito ocupado. Ele não falou isso, foi o meu entendimento. Ele só falou de que o que ele está fazendo aqui ainda não é hora, tem muita coisa para se fazer. E aí o médio, que eu vou chamar ele de médio,
A bolinha média, que era uma presença masculina, veio e falou: Vamos, que eu vou te acompanhar. E aí ele veio me acompanhando. E aí a gente fomos passando por alguns lugares. Eu fiquei cerca de, eu acho que entre 5 ou 6 horas lá. Eu fiquei bastante tempo lá. Essa experiência que eu estou compartilhando aqui no canal, só quem sabe é meu esposo, Sérgio, que eu contei para ele na hora que a gente voltamos da praia, e uma amiga minha que veio a ter conhecimento depois de cerca de uns 6 meses, porque nessa experiência teve uma situação que envolvia ela e como se fosse uma espécie de recado para ela. Então, só essas duas pessoas que sabem. Flávia, desculpa, nem você sabe. Flávia é minha melhor amiga, que é minha confidente, que sabe de todas as coisas. Me perdoa dessa vez, tá? E aí a gente fomos passando por alguns lugares, e aí eu perguntei do meu corpo de novo. E aí ele falou: tá tudo bem, você tá no piloto automático, você só não pode dormir. Ele falou: você só não pode dormir. Não sei como eu teria domínio de lá dormir ou não dormir, porque a minha consciência estava todinha lá. Eu nem sabia o que estava passando lá na praia, lá com o meu irmão, com as minhas amigas e com o meu esposo. E aí, tá, né? E fomos andando. E aí, quando a gente andando sem ter perna e pé, fomos flutuando. E aí, tinham algumas situações que a gente estava em um determinado lugar e a gente fazia assim, e estava em outro lugar totalmente diferente, mais rápido do que um estalar de dedos. E aí teve um lugar que a gente foi que tinha cerca de 3 obeliscos, né? Uma espécie de torrezinha, meia pontiaguda em cima, que saía como se fosse umas linhas, como se fosse uns feixes de luzes, porque lá as cores eram diferentes de que a gente está acostumado. As cores não eram estáticas, parecia como se fosse meia fluida, como se fosse meia fumaça, como se você pudesse conseguir pegar as cores. E aí eu perguntei o que era aquilo. Na verdade, tinham cinco obeliscos, mas só de 3 que saía essas linhazinhas. E essas linhazinhas se ligavam a um bonequinho bem rústicozinho, bem um bonequinho como se fosse meio que uma maquete. E onde que ficava esse bonequinho em relação aos obeliscos? Bem em cima, bem na ponta dele, que saía a linha e entrava no bonequinho. Assim, o obelisco era aqui, a linhazinha saía da pontinha dele e se ligava a um bonequinho aqui assim, como se fosse uma maquetezinha o bonequinho. E se ligava pelas costas. Então estava ao lado dos obeliscos. Isso, esse bonequinho tava isso, assim, ia. E aí eu perguntei o que era aquela linha, o que era aquilo ali, e eles me falaram que era os meus filhos. É a conexão sua com seus filhos, dos seus filhos com você. E aí eu vi 3, né? E aí eu pensei, não falei. E aí eu pensei e falei, nossa, tem 3. Aí eu identifiquei, né, assim, 3 filhos. Mas só que eu pensei, né, eu falei assim, nossa, tem 3. Aí ele foi e respondeu, tem 3. Aí eu falei, tem o Denis, tem a Daisy e até o David está aí. Aí ele, até o David está aqui. Porque a surpresa? Porque o David é meu filho adotivo. Ele falou, isso não é relevante, isso não é importante. Ele sempre é seu filho. Falou assim, ele sempre é seu filho. E aí teve outra coisa também, que a linha do Denis, né, saía parecia que tinha linhas a mais, era mais grossa, era diferente da Daisy e do David.
E aí eu perguntei, por que que a linha que representa o Denis é mais grossa? E aí eles falaram que o Denis tinha sido meu filho outras vezes. Falou, o Denis foi seu filho outras vezes. Ele escolheu ser seu filho de novo. Ele foi seu filho outras vezes. E aí é bom falar, que eu não falei lá no início, de que eu venho de uma família de matriz cristã, evangélica, que a gente não acredita em reencarnação, não acredita em muitas coisas que foram me apresentado lá, e aí não tinha mais como fingir que não existe, porque foi me dito que, e foi me mostrado, foi me dito, então não tem como, igual as pessoas falam, tampar o sol com a peneira, não tem como. Foi escancarado. Ele foi seu filho outras vezes. Quando falou o David, ele sempre é seu filho e ele escolheu ser seu filho, né? E aí eu fiz uma pergunta boba, né? Eu perguntei sobre a questão da sexualidade do meu filho, né? Até porque eu queria entender um pouco mais. Não que a sexualidade do meu filho Denis, meu filho mais velho, é algum problema para mim, mas eu gostaria de entender um pouco mais. E aí eu perguntei sobre a questão da sexualidade do meu filho e ele respondeu: todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai ter essa experiência. É como, também achei assim irrelevante. Ele só me faltou me chamar de que pergunta boba, né? Sabe, quando você faz uma pergunta boba e a pessoa te responde por educação, mas eu até fiquei um pouco envergonhada porque ele me respondeu assim: que pergunta boba, que pergunta irrelevante. Ele não falou, mas eu sabia que ele estava falando isso. Aí, e outra coisa, eles não falam sobre vida assim, uma vida. Eles falam sobre experiência. Vai passar por essa experiência, vai passar por essa experiência, vai ter essa experiência, vai experienciar. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, experienciar. Para mim foi uma novidade. E aí ele fala: todo mundo vai experienciar isso, todo mundo vai passar por essa experiência. E passou. E aí eu fui e perguntei sobre o meu casamento, né? Eu fui e perguntei. Eu sou casada há 15 anos com o Sérgio. Eu fui e perguntei: e meu casamento vai dar certo? Vai dar certo, né? E já deu, né? 15 anos, né? Se não tivesse que dar certo, e mesmo se tiver algum contratempo, 15 anos já deu certo, né? Já teve muito tempo. Aí ele me respondeu que era para mim ficar tranquila. Ele falou: fica tranquila. Toda vez que vocês se encontram, fica tudo bem. Toda vez que vocês se encontram, vocês têm uma experiência boa. E aí foi outro choque para mim de toda vez que vocês se encontram, fica tudo bem. Então eu já encontrei o Sérgio em outras vidas, eu já encontrei o Sérgio em outras experiências, eu já encontrei o Sérgio em outras situações. E aí, do mesmo jeito que foi me mostrado os obeliscozinhos saindo, essas linhas e conectando ao bonequinho, foi me mostrado dois bonequinhos, um que eu sabia que era eu e outro que eu sabia que era o Sérgio, conectado pela barriga, conectado pelo umbigo, como se fosse um cordão umbilical, só que era uma linha fluida de várias cores. As cores eram vivas, igual a aurora boreal, que faz aquelas, como se fosse uma onda, como se fosse, era parecido com aquilo ali. E aí ele falou: a conexão de vocês é longa, a conexão de vocês é forte, que todas as conexões fortes são feitas pela barriga. Outra coisa que conexões fortes feitas pela barriga, mas enfim, entendi.
E aí também eles não chamaram o Sérgio de Sérgio. Também chamaram o Sérgio de outro. Uma numeração também. Eu entendi como que fosse como uma identificação dele. Porque o Sérgio é o que ele é nessa vida agora, hoje comigo. Mas eles não identificam como Sérgio, Priscila, mas identificam como numeração, né? Como frequência, né? Eu também nem sabia da existência disso. Eu lembro que eu sou uma Priscila antes e eu sou uma Priscila totalmente diferente depois dessa experiência. Eu costumo falar para o meu esposo que eu era uma analfabeta funcional. Sabia mais ou menos achava que entendia como funcionava as coisas, mas a vida, trabalho, estudar, casa, volta, família, almoço de família, jantar, algumas coisas no automático, algumas coisas que não se parava nem para pensar, para raciocinar. Eu lembro como se fosse hoje, de que parece que eu saí de um transe, parece que eu saí de um sono, parece que eu saí de alguma coisa e parece que eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, comecei a escutar as músicas diferentes. Eu lembro até hoje uma música que eu ouvi, que eu já tinha ouvido diversas vezes e cantava ela, dançava ela. E eu lembro que uma vez depois dessa experiência, eu escutei essa música e eu virei pro meu esposo e falei: essa música sempre falou isso? Essa música, ela sempre falou isso? Ele: ué, você não sabe cantar essa música? Eu falei: eu sei cantar essa música. Mas sabe como que quando você tá falando as palavras só no automático, mas você não tá tendo entendimento do que realmente aquelas palavras estão querendo te passar? Foi esse sentimento que eu tive quando eu escuto algumas músicas que passam realmente uma mensagem diferente. E antes dessa situação, dessa experiência, de ter passado por essa experiência, eu já tinha lido livros, mas livros acadêmicos, livros direcionados a algum tipo de aprendizado técnico, vamos colocar assim. Livro da faculdade, livro do curso técnico, livros desse tipo. Eu nunca tinha lido livro por ler livro, por ver uma história dentro de um livro. Eu preferia muito mais ver série ou filme. E aí, depois dessa experiência, eu comecei a ter uma necessidade de ler alguns livros. E aparecia na minha cabeça alguns títulos de livros. Ou eu passava pelo Instagram ou redes sociais, né? Vamos dizer, passava por redes sociais e falavam a palavra ou tinha propaganda de alguma coisa que eu nem seguia, eram sugestões que estavam dando. E eu falava: opa, é esse livro que tinha vindo na minha mente que eu precisava ler esse livro. E aí, no decorrer desse um ano, né? Que tá fazendo agora em outubro, uma pessoa que não leu um livro de história, de poesia ou de filosofia, a não ser se fosse filosofia acadêmica lá da faculdade. Uma pessoa que não leu um livro de absolutamente nada, vamos dizer, né? Que fugisse do acadêmico, eu já li agora, completei 42 livros. E para mim, os livros, né, é uma espécie de confirmação de que, nossa, esse fala o que foi me falado lá, e esse confirma, e esse confirma, e esse confirma, e esse confirma, e aí vai reforçando aquilo que foi me passado. E às vezes eu escuto uma música e eu, nossa, mas isso foi me dito lá. E ler uma poesia, ou alguém recita uma poesia, ou você escuta uma música, e aí vem insights, né? Vem reforços de que,
Nossa, isso foi me dito lá, eu não sabia disso antes, mas foi me falado lá e agora tá como se fosse uma espécie de confirmação. Aí vamos continuar. E era só para poder, porque tem algumas coisas que hoje para mim é óbvio, só que antes não foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre algumas palavras ou de falarem para mim claramente a respeito de reencarnação. A religião evangélica ela não acredita em reencarnação. E eu respeito e tá tudo certo. Só que não é questão de acreditar ou não acreditar. Quando você experiencia, você não pode fugir do que você experienciou. Você não pode querer se convencer do contrário. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você viver. Né? Ah, eu escuto falar, eu li no livro, tá, mas eu vivi. E aí, como que faz com isso? Né? E aí eu não me considero mais evangélica. Eu me considero cristã. Na verdade, eu me considero aberta, porque se for estudar e ver, muitas estão falando a mesma coisa, só de alguma forma diferente, para poder alcançar determinados grupos, mas se for pegar tudo, colocar junto, ver uma lupa de cima, tudo se resume a estar falando sobre o mesmo assunto. E aí, vamos lá. E aí eu passei por onde foi me mostrado, né, a minha conexão com o Sérgio. E aí depois a gente passamos por um lugar que a gente conseguia ver algumas formas diferentes embaixo assim, só que a gente passava por cima. E eu perguntei, né? Falei, onde é aquele lugar ali? E era como se esses seres estivessem manipulando algumas linhas. Uma linha aqui conectava ali, outra linha aqui conectava ali. E aí eu perguntei o que é. E ele me respondeu, o médium me respondeu. São outros seres. Aí eu perguntei de novo, mas outros seres? Aí são outros seres que terminou o tempo deles na Terra. Eles não vão ter mais acesso à Terra. E agora eles trabalham em outras coisas. Aí eu, entendi, mas queria entender mais. Aí eu fui e perguntei, mas outras coisas como assim? Aí ele foi e falou, vocês conhecem alguns desses aqui lá na Terra, porque eles sentem saudade de algumas coisas lá da Terra, eles se apresentam para vocês como outros nomes. Só que eles precisam ter antenas compatíveis. Aí eu, antena compatível? Eu nunca tinha ouvido falar esse termo de antena, ainda mais compatível. Aí ele foi e falou, antenas. Vocês são antenas. Você não sabia que vocês são... Aí ele me perguntou, vocês não sabiam que vocês são antenas? Aí eu falei, não, eu não sabia que nós somos antenas lá embaixo. Nunca foi me dito que somos antenas. Aí ele foi e falou, vocês são antenas. E aí ele me falou outra coisa, Carlos. Ele falou que tudo que a gente tem aqui veio de lá, veio através do acesso a essa antena. Aí eu fui e perguntei, como assim? Tudo que nós temos lá veio daqui? Como assim? Aí ele falou, precisa ter antenas compatíveis para poder ter o acesso. Mas, quando a gente temos antena compatível, tudo que tem lá veio daqui. Aí eu fiquei ainda sem entender. Aí ele falou, todas as músicas, todas as poesias, todas as inspirações, até para fazer uma blusa, para fazer... Tudo veio daqui, tudo é inspiração e tudo foi dado a vocês. Aí eu falei,
consegui entender. Aí realmente eu consegui entender o que ele estava falando a respeito de antena, a respeito de tudo que temos aqui veio de lá. E aí, quando eu falo para você que quando eu li alguns livros que de alguma forma estava falando isso, aí eu falei, isso foi me dito lá, isso eu não soube através desse livro. Esse livro só está confirmando, porque isso já foi me dito diretamente. E aí eu falei, nossa, que legal, né? E aí voamos para outro lugar. Fomos para outro lugar. E aí eu perguntei, nossa, se tudo que é de lá veio daqui, aí eu falei, poderia ter já dado outras coisas. Aí ele foi e me perguntou, já foi dado. Quando eu falei podia ter sido dado outras coisas, eu estava pensando sobre a cura de algumas doenças e algo parecido com isso. E aí, como eu te falei que lá não tem como esconder o que se pensa, o que se fala antes de falar, aí ele falou, já foi dado. Ele falou, já foi dado muita coisa e algumas antenas retiveram esse conhecimento para benefício próprio ou benefício de um grupo seleto. Por isso que a gente estamos acionando outras antenas, porque não vai ter mais isso de reter o conhecimento, não vai ter mais como reter, porque se essa antena aqui reter, vai ter essa daqui, vai ter essa, vai ter essa, vai ter essa, vai ter essa. Então, a informação vai chegar. E aí eu lembro que quando ele me falou isso, a gente fomos para outro lugar, né? E aí nesse outro lugar, eu fiquei assim, nossa, que sensação maravilhosa que é voar, né? Que é ser rápido, né? Ser rápido. Aí ele falou, vocês sentem muita saudade disso. Por isso que vocês são fascinados por velocidade, por isso que vocês fazem moto, carro, avião, porque vocês ficam frustrados de estarem presos ao chão. Aí foi um momento de descontração que a gente rimos um pouco, né? Foi um momento de brincadeira, porque ele me deu alguns puxões de orelha, então foi um momento de um pouco de brincadeira. E aí eu perguntei sobre o meu corpo de novo, né? Eu fui e falei, e meu corpo? E aí ele me deixou ter acesso de novo ao meu corpo através dos meus olhos. E aí eu vi o Sérgio lá na praia, ainda enchendo a garrafa, vindo molhando meu corpo, enchendo a garrafa de novo, vindo molhando meu corpo. Só que eu só conseguia ver assim, como se fosse uma televisão assim de 40 polegadas no máximo. Uma janela, assim, uma janelinha, assim, uma televisão. Só que eu queria ver como que estava meu irmão e minhas duas amigas que estavam aqui na praia, né? E eu não conseguia ver, porque eu só conseguia ver o Sérgio que estava na minha frente. E aí eu lembro que eu fiz uma movimentação com a cabeça, mas a minha cabeça parecia pesar uns 200 quilos. Eu fiz uma movimentação lateral com a cabeça para poder eu ter o contato visual com o meu irmão e com as minhas amigas que estavam aqui na lateral. Consegui ver. Só que para mim foi uma coisa diferente, porque parecia que a minha cabeça pesava 200 quilos a meia tonelada. Foi uma sensação muito diferente. E aí tá, ele me deixou ir lá, eu voltei, rápido, me deixou ter acesso à minha vista, né, aos meus olhos, eu vi, eu voltei. E aí quando eu voltei, eu perguntei algumas coisas relacionadas à minha vida acadêmica. Aí eu perguntei se eu iria fazer uma segunda graduação, porque, ao meu ver, era uma coisa bem difícil, bem fora da minha realidade. E aí ele respondeu de uma forma natural, vai sim. Me falou para onde eu iria. Você vai para esse lugar aqui, onde nunca tinha passado pela minha cabeça ir. Você vai para esse lugar aqui e você vai ter esse desenrolar aqui e você vai voltar. E aí eu fui e perguntei, e o Sérgio?
Aí ele falou: não, por um tempo o Sérgio vai ficar aqui. E aí, onde foi me mostrado, era como se fosse uma maquete holográfica. Foi puxado assim, e aí foi me mostrado o planeta Terra, que teve um zoom, um zoom, um zoom, e aí foi me mostrado: você vai estar aqui, o Sérgio vai estar aqui, mas tá vendo a linha? Tá vendo a conexão? Isso daí nem distância vai cortar. Aí eu falei: tá bom. Aí ficou tudo tudo calmo, né? Assim, eu me parece que eu me acalmei um pouco, né, sobre essas minhas perguntas, sobre essas minhas questões, né? E aí foi me falado, né, que, olha, você só precisa cuidar melhor do seu veículo. Você não está cuidando bem do seu veículo. Se você não cuidar bem do seu veículo, você não vai conseguir chegar onde precisa chegar. E aí eu entendi que foi pelo fato de eu estar um pouco acima do peso. E aí, nesse um ano, eu me conscientizei e já eliminei mais ou menos uns 20 quilos, já melhorei algumas questões de exames que não estavam legais. E antes eu bebia socialmente, hoje em dia nem beber socialmente eu consigo bebida alcoólica. Antes eu fumava meio que socialmente também, às vezes final de semana eu fumava um cigarro ou outro, uma colega oferecia ou algo parecido com isso. Eu não consigo mais usar tabaco, né? Tabagismo, não consigo mais fumar, não consigo mais beber bebida alcoólica. Aquilo de você precisa cuidar melhor do seu veículo, porque senão você não vai chegar onde você precisa chegar. Eu entendi que eu tenho algo importante para ser feito, e se eu não cuidar do meu corpo, que eu preciso dele para estar me locomovendo nesse plano aqui, que iria ficar algo pela metade, não iria ficar algo que não ia ter chegar a ser concluído, né? E aí foi me passado que eu tenho uma missão importante, mas assim, não foi falada às claras o que é essa missão importante, mas que é preciso ser feito. E aí você até me perguntou o que eu achava que era essa missão, né? Eu falei que eu achava que era uma coisa para impactar a vida de outras pessoas. Pelo fato de eu vir de uma família humilde, ser remanescente de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, e de estar mostrando para a sociedade, para crianças e para pessoas que vivem naquela comunidade que é possível conseguir algo, passar por essa fronteira, né? E aí, depois daquela conversa que a gente teve, né, informal, para se conhecer, né, o que aconteceu comigo, eu fui dormir, aí eu tive uns sonhos vívidos que eu vivo tendo agora depois dessa experiência, né? E aí foi me falado que não, você entendeu errado, não tem nada a ver com questões acadêmicas, não tem nada a ver que você vai impactar. Também tem, mas nem 10%. Também tem a ver com questões acadêmicas, com questões de essas coisas assim, também, mas é outra coisa. Você vai estar ajudando outras pessoas a estar saindo desse sono, saindo dessa hipnose, vamos dizer assim, saindo dessa hipnose, saindo desse transe, saindo desse automático da vida e começando a se questionar mais da onde a gente veio e da onde realmente a gente veio e o que realmente estamos fazendo aqui. E não é uma questão que é uma questão de peso, é uma questão de que é leve. Eu acho que porque eu vivo minha vida muito mais leve do que eu vivia há um ano atrás. Há um ano atrás, algumas coisas eram bem duras assim para mim, e hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu vejo com
outro amor. Hoje eu vejo de um outro lugar, não daquele lugar que eu via há um ano atrás. Estou em constante evolução, né? Eu não sei de tudo, né? Tem muitas coisas ainda que eu acho que eu não lembro 100% de tudo que aconteceu nessa experiência. Às vezes eu tô em alguns lugares, ou escuto alguma música, ou alguém me fala alguma coisa e eu tenho meio que algumas espécies de déjà vu, vamos botar assim, de opa, eu isso daqui já foi falado, opa, isso daqui, e aí eu lembro de mais um pedacinho de alguma coisa que aconteceu lá. Outras coisas também eu consigo saber de algumas coisas que outras pessoas não sabem. Às vezes a pessoa vem e me fala uma situação, eu falo, não, não é assim, é assim. Aí a pessoa, ué, mas como que você sabe? Eu falo, não, eu não sei, mas é assim. E aí depois a pessoa vê que realmente era assim e fala, como que você sabia? Eu não sei como eu sabia. Eu só sei que eu sabia. E depois, quando a gente voltamos, né? Quando ele veio me trazendo, e aí ele veio me trazendo. Não foi mais aquele instantâneo de que eu perguntava pelo meu corpo e conseguia ter acesso à minha vista, né? Aos meus olhos, a visão que os meus olhos estavam vendo. Quando ele vem me trazendo, aí ele vem me acompanhando, e aí a gente vem passando por uma espécie de, não sei se era túnel, era luzes aqui de um lado, luzes do outro, fazia como se fosse uma espécie de corredor, assim, com luzes de um lado, luzes do outro. Só que eu conseguia ver. Eu conseguia ver o planeta Terra, e aí eu via que eu tava chegando, eu via que eu tava chegando, eu via que eu tava chegando, e foi meio que dando uma espécie de zoom, de zoom, de zoom, de zoom. Daqui a pouco eu me vi sentadinha lá na praia, o Sérgio na saga dele de pegar e me molhar, pegar, me secar, pegar, me molhar, pegar, me secar. Aí eu vi o meu irmão e as minhas duas amigas meio que na metade do guarda-sol, assim, eles não estavam 100% debaixo do guarda-sol, e aí eu consegui. Só que eu via os nossos corpos, só que eu também via luzes saindo para fora dos nossos corpos, né? E aí cada um de nós tinha uma determinada cor de luzes, né? E não era uma cor única, determinada. Às vezes uma cor mesclava um pouco com a outra. E aí foi onde eu fiz uma pergunta e recebi o meu último puxão de orelha. E aí foi onde eu trouxe um recado para uma amiga minha, que aí já é uma questão particular, eu não gostaria de entrar nesse assunto. E eu acho que foi isso. Mas o seu puxão de orelha você pode contar ou não? Na verdade, eu pensei, eu não falei. Eu falei, a luz da minha amiga é igual a luz de outra pessoa. E aí foi e falou, ué, por que não seria? É igual quando eu perguntei lá do meu filho. Ah, todo mundo vai experienciar, ou algo parecido com isso. Tipo, pergunta boba, resposta puxão de orelha. E é isso, Carlos. Aí terminou, aí eu entrei no meu corpo, pelo mesmo lugar que eu saí. Eu entrei, e aí o meu amigo médium foi para onde ele voltou, para onde resolveu, né? Resolveu, volta pro seu lugar, você ainda tem coisa para fazer. Foi para lá, me deixou no meu corpo, eu entrei pelo mesmo lugar que eu saí. Só que aí eu tava pesando, nossa, eu não conseguia nem me mexer, porque a sensação que eu tive que meu corpo pesava 1 tonelada, porque eu era uma bolinha tão leve, tão fluida, tão que eu fazia, ia para um lado, como se fosse o vento, soprava, eu ia para um lado, soprava, eu estava em lugares que eram quilômetros e quilômetros, que pelo menos me pareceu ser quilômetros e quilômetros de distância, em um estalar de dedo, e depois você se vê dentro de um corpo fixo no chão. Foi um pouco assustador e um pouco
frustrante, vou colocar assim, um pouco frustrante. E aí depois quando eu consegui levantar, né, eu levantei, voltei, fiquei lá debaixo do guarda-sol, só que eu fiquei meio impactada, né, de que o Sérgio e meu irmão e minhas amigas conversando sobre a vida, conversando sobre o que iria fazer no final do ano, sobre viagem, sobre um monte de coisa, e eu calada. Às vezes o Sérgio até perguntava, tá tudo bem, mas na verdade eu tava meio que impactada de assim, caramba, eles estão ali distraídos, conversando sobre alguns assuntos e não sabe nada do que se passou, não sabe como funciona isso daqui, nem se questiona como que funciona as coisas, o que a gente está fazendo aqui, o que realmente somos nós, né, Carlos? O que realmente somos nós. E meio que distraído com o cotidiano da vida mesmo. Eu lembro que naquele dia eu fiquei bem. Não quis conversar muito, porque eu ainda estava processando, tentando entender. Algumas coisas eu lembrava nitidamente, outras não. E aí depois fomos para casa da minha mãe, né? Aí tomamos banho, comemos alguma coisa e deitamos na cama. Quando eu deitei na cama, eu falei pro Sérgio, eu quero te contar uma coisa, mas eu gostaria que você deixasse eu começar e eu finalizar, sem você me interromper, sem me questionar no meio. Depois que eu terminar, você pode me questionar, que o que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber responder, vou falar, não entendi, só sei que eu vivi. E aí eu fui e falei, fiquei ali cerca de uns 1h30, 2 horas falando. E aí eu fui e falei, terminei. E aí ele fez, eu lembro que ele fez um ufa, ele fez um, não falou ufa, né, mas deu uma respirada funda e falou, nossa, isso tudo aconteceu em 10 a 15 minutos? Aí eu virei pra ele e perguntei, eu passei mal 10, 15 minutos? Eu fiquei passando mal, assim, 10, 15 minutos? Aí ele falou, foi entre 10 a 15 minutos que você tava falando que tava com frio, tava com calor, tava com frio, tava com calor, e eu te molhava, e eu peguei a toalha e coloquei nas tuas costas, e ia na água, pegava a água, te molhava, você falava que estava com frio, eu colocava a toalha nas suas costas, você falava que estava com calor, eu tirava a toalha das suas costas, ia lá, pegava água e tô com frio, tô com calor, tô com frio, tô com calor. Você ficou uns 10 minutos a 15 no máximo, falando que estava com frio, que estava com calor. Ele falou, tudo isso que você está me relatando, tudo isso que você está falando que viveu, que experienciou, não cabe nesses 10 a 15 minutos. Eu falei, Sérgio, eu fiquei lá cerca de 5 a 6 horas. Eu fiquei muito tempo lá. Eu perguntei muita coisa. Muita coisa me foi falada, muita coisa me foi dita. Algumas eu ainda não gostaria de estar falando, outras eu falo naturalmente aqui, né? E em casa eu falo naturalmente com o Sérgio. E com a minha amiga eu só falei, trouxe um contexto, né, para ela poder entender. E aí falei o que era direcionado para ela. Aí ela entendeu e foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, porque enquanto eu estava com a informação que foi para ela, todo dia vinha uma cobrança de já falou? Já falou? Vai falar quando? Já falou? Tá demorando muito. Ela precisa dessa informação para ela viver melhor. E quando eu passei para ela, ela falou que foi maravilhoso. E eu tava morrendo de medo de falar. Muito obrigado, Priscila. Vamos agora às muitas perguntas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Priscila, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, oquesomosnós@gmail.com.
Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?